Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Pinho aqui do Rico Domingues Concursos e hoje estamos juntos para mais aí uma videodica de matemática e raciocínio lógico. Hoje com um grande assunto, análise combinatória, ok? Tem cada vez aparecido mais aí nas provas. De toda forma, eu sei que vocês em casa não é um assunto que vocês têm mais facilidade, assim, que geralmente mais gostam, ok? Isso vem lá desde o segundo grau, é um assunto que exige um certo raciocínio. Mas pessoal, vamos juntos, vamos trabalhar. Quanto mais trabalha, mais a gente aprende. E esse assunto aqui foi recentemente vindo aí numa videodica que eu postei de operações com conjuntos. Um aluno veio me pedir aí se não dava para trabalhar um pouquinho mais. Por que não, pessoal? Se tiverem aí algum assunto que vocês gostariam de trabalhar, mandem aí nos comentários, né? Comentem, professor, me ajuda com tal assunto. Mandem para o pessoal do Rico Domingues, a gente está aqui para ajudar vocês. Fechadaço? Hoje vamos ficar com a análise combinatória, vocês vão gostar. É uma questão recente aí da FGV de 2018, lá da Assembleia Legislativa de Rondônia. Fechadaço? Legal? Vamos dar uma lida então no que a questão pede. O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão escolhidos entre os 10 deputados do partido X e os 6 deputados do partido Y. Os partidos acordaram que os dois cargos não poderão ser ocupados por deputados de um mesmo partido. Sendo assim, de quantas formas poderão ser escolhidos o presidente e o vice-presidente? Fechadaço? Legal? Então essa é a questão. Temos aí dois cargos a serem escolhidos, presidente e vice-presidente. Tem 10 do partido X, 6 do partido Y. Não pode ser do mesmo partido. Se o presidente é do X, então o vice é do Y. Já se o presidente é do Y, então o vice é obrigatoriamente ser do X. E pergunta de quantas formas pode ser escolhida aí essa dupla presidente e vice-presidente. Fechadaço? Pessoal, vamos então para o quadro, trabalhar a questão. Vou só recapitular com vocês que o nosso grande assunto de hoje é análise combinatória. Dentro dele tem 4 subtópicos, ou grandes assuntos dentro de análise combinatória. Princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação e permutação. Legal? São os 4 grandes assuntos aí dentro da análise combinatória. Beleza? E qual o assunto que essa questão aqui trabalha com a gente, pessoal? Essa questão trabalha aí o que a gente sempre passa aí para os alunos em sala, que é chamado de PFC, ou Princípio Fundamental da Contagem. Que a gente também chama, pessoal, vou colocar aqui embaixo, de princípio multiplicativo. Tá? Em via de regra, é isso aí, princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Por quê? Porque a gente vai contar cada uma das casinhas, cada uma das possibilidades e vai multiplicar os números entre elas. Tá? Isso aí é a grande regra geral. Mas vamos trabalhar essa questão um pouquinho aqui com mais ênfase. Então, do partido X tem 10, do partido Y tem 6, ok? E ele quer formar então aí os cargos de presidente, vamos botar aqui, e vice-presidente. Presidente, vice-presidente. Então eu tenho que escolher um presidente e um vice-presidente. Pessoal, quantas pessoas eu posso ter como presidente? Aí eu só tenho que cuidar com uma coisa, tá? Lembrem que os partidos acordaram que os dois cargos não poderão ser ocupados por candidatos do mesmo partido. Então, por exemplo, assim, partido X é o presidente e o vice-presidente do partido Y. Então, assim, do partido X eu tenho quantas pessoas aí? Eu tenho 10, tá? Então eu colocaria o número 10 aqui embaixo. Vamos botar em preto, 10. Agora, quantas pessoas eu tenho do partido Y? Eu tenho 6. Legal? Então é o princípio multiplicativo. Eu conto quantas pessoas tem em cada uma das casinhas e vou fazer o que no meio? Vou multiplicar. Ok? Claro que tem a regra aí na análise combinatória que quando eu quero uma coisa e outra, o e é sempre vezes na análise combinatória. Uma grande dica aí, lembrem disso, com certeza ajuda na hora da prova. Então eu quero um presidente e um vice-presidente. Tem 10 pessoas do partido X, 6 do Y, o E é vezes. E aí assim, pessoal, tem gente que já está fazendo conta e olhando para o quadro, 10 vezes 6 dá 60. E olha a tentação que tem aqui na letra C, 60 pessoas, tá? Mas pessoal, essa é a resposta? Não. E a FGV faz isso direto, a FCC também, que é a famosa pegadinha. Por quê? Atentem para uma coisa. Tudo bem, o presidente e o vice-presidente não podem ser do mesmo partido. Então, tudo bem, presidente do X, vice do Y. Agora, quem disse que obrigatoriamente o presidente tem que ser do X? O presidente não pode ser do Y? Claro que pode. Só que se o presidente for do Y, então o vice-presidente tem que ser do X, legal? Isso é possível de acontecer? É possível. E por que a gente tem que considerar, pessoal? Porque quando a gente trabalha com análise combinatória,
a gente está trabalhando com contagem, tanto que às vezes no edital aparece lá o título, ao invés de análise combinatória, aparece assim, princípios de contagem, que é a mesma coisa do que análise combinatória. Então aqui a gente está contando. Contando o quê? Contando de quantas formas poderão ser escolhidos o presidente e o vice-presidente. Beleza? Então quando a gente conta de quantas formas aquilo pode acontecer, tem que considerar todas as possibilidades que existem. O presidente ser do X e o vice do Y, ou, vamos continuar para cá, o presidente ser do Y, o vice-presidente ser do X e o vice do X. Tudo bem? Então, essa daqui é a primeira hipótese que geralmente a gente monta, só não pode esquecer que ainda tem isso aqui que pode vir a acontecer. Né? É uma das formas possíveis daquilo acontecer. Então, como é que eu vou fazer aqui? Mesma ideia? Separado, né? Vamos pensar assim, pode ser desse jeito, pode ser desse jeito aqui. Quantas pessoas tem no partido Y? Tem 6. Quantas pessoas tem no partido X? Tem 10, ok? Mesma ideia. Então, tinha 10 aqui, vai ter 10 lá. Tinha 6 aqui, vai ter 6 aqui também. Então, aqui eu tinha 10 vezes 6, 60 possibilidades com o presidente do X. Aqui eu vou ter 60 possibilidades com o presidente, começando aí com o presidente do Y. E aí assim, né, pessoal? Se tem 60 aqui e 60 aqui, no total eu vou ter quantos? Eu vou ter 120 possibilidades. E o meu gabarito seria aí a letra E. Fechado? Ok? Ah, professor, mas meu Deus, como é que eu ia lembrar disso na hora da prova? Pessoal, é só treino. Tá? Análise combinatória é uma matéria que no começo ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas depois que pega gosto pela matéria e vai treinando, vai embora. E é bem legal, são bem legais as questões. Tá? Só vou dar um toquezinho para vocês, da mesma forma como eu falei que na análise combinatória o E é vezes, que até não botei aqui, né? Tá? É vezes. O que tem aqui no meio? Eu não somei o 60 mais 60? Somei. E o que é o mais? Né? Se o E é vezes, o mais é a palavrinha ou. Por quê, pessoal? Vamos lá de novo para a lógica. Presidente e vice-presidente não podem ser do mesmo partido. Então eu posso ter um presidente do X ou um presidente do Y. E aí o vice-presidente acaba sendo do outro partido por consequência. Fechado, pessoal? Legal? Então, trabalhamos aí uma questãozinha de análise combinatória. Qual o grande tema? Princípio fundamental da contagem dentro do que tem aí dentro da análise combinatória. Princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Conta cada uma das casas e multiplica o número entre elas. Quando a gente separa, nós somamos aí para dar o resultado final. Beleza? Desejo aí a todos bons estudos, um abraço e até a nossa próxima videodica.